Desculpa pelo atraso. Eu tava tentando conectar aqui no outro celular, mas só que eu não consegui. Eu espero que a conexão não caia. Mas eu quero iniciar esse dia orando. Vamos orar. Pedir a Deus que nos dê direção e que Ele possa conduzir o nosso dia. Amém? Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, quero te agradecer porque as tuas misericórdias, elas se renovaram nesta manhã. Espírito Santo de Deus, que o Senhor se faça presente em cada lar nesse momento, em cada coração, que a gente aprenda a te dar o governo das nossas vidas, porque somos os teus mordomos e queremos apenas te servir, apenas fazer a tua vontade. E em nome de Jesus eu quero, neste momento, que o Senhor possa ministrar, Senhor, a cada coração que vai ouvir essa palavra, assim como o Senhor ministrou no meu. Amém. Glória a Deus. Hoje a palavra que o Espírito Santo ministrou é acerca de como estão as suas emoções. Como anda as suas emoções. E é muito interessante isso, porque no mundo a qual vivemos, né, sempre estamos com o nosso emocional abalado, muitas vezes, por conta da pressão, por conta do dia a dia. Então é muito interessante a gente dominar, né, esse emocional. E eu quero começar o texto falando, na verdade, sobre Elias. Elias, ele foi um grande profeta que o Senhor usou na época. Inclusive, Elias, ele foi transladado. O Senhor tomou Elias para ele. E lá em Tiago 5:17 diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Não sei se todos conhecem, né, a história de Elias, mas Elias, ele profetizou naquela época, não só para não chover, mas Elias fez descer fogo do céu. E entre outras coisas que Elias fez, ele levou aquele povo daquela época para adorar o Senhor. Mas só que Elias, ele teve medo. Elias, ele teve uma crise após Jezabel, que era a rainha daquela época, casada com o rei, onde ela pediu para matar todos os profetas da época. E ela tinha matado, sim, todos os homens de Deus daquele tempo, e só faltava Elias. E Elias, sabendo disso, Elias teve medo de ele ser o próximo. E a palavra que o Senhor ministrou nessa manhã no meu coração é sobre as nossas emoções, sobre muitas vezes a gente criar expectativas, né, em algo, e a gente acabar se frustrando porque não sai do jeito que a gente planeja. Deixa eu escrever aqui. Só um momento. Vou deixar assim. E Elias, ele foge, né, daquele lugar. Deus não mandou Elias fugir. Deus não mandou em nenhum momento Elias se acovardar. Mas Elias, ele teve medo da morte. Ele teve medo da ordem que Jezabel tinha dado, mesmo ele sendo profeta. E nos dias atuais, se Elias estivesse aqui, Elias seria chamado para falar? Será que a gente consideraria Elias uma pessoa com transtorno de bipolaridade? Porque imagine só, Elias fez descer fogo do céu. Elias, ele orou e durante 3 anos não choveu. Elias, ele entregou várias coisas
naquela época, amando de Deus. Então, Elias, além de ter uma intimidade com Deus, ele era um grande homem de Deus, onde Deus ouvia, né, o seu clamor e atendia e dava como resposta para aquele povo. E é muito interessante isso, porque no primeiro momento que Elias recebe aquilo, ele tenta se vai para a caverna, né, porque ele se sente por Jezabel, e ele vai para a caverna. E quando ele chega estrada, por ele ter imaginado ele. E eu quero que vocês em 1 Reis diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. Mandou um mensageiro a Elias dizendo-lhe que seus deuses me castiguem se amanhã a este horário eu não ter feito com a sua vida. Você fez com cada um deles. Elias ficou com medo, levantou e para chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi ao deserto. Ou seja, essa palavra aqui é muito interessante, mas eu vou chegar nela. Ele mesmo foi para o deserto caminhando um dia inteiro e sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou em Elias, levantou e disse: Coma. Elias ouviu, levantou-se perto e comeu um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água, e comeu e bebeu. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: Levante-se, coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e caminhou por 40 dias até o monte Horebe. Ali entrou numa caverna, onde passou noite, e eis que a palavra do Senhor veio sobre Elias: O que você está fazendo aqui? Elias respondeu: Tenho sido muito... o que você tem feito aqui, Elias? Perdão, gente. E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares. Mataram os profetas e a espada, só fiquei eu. E eles estão querendo me matar, me tirar a vida. Então foi dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava
no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som suave, com um grande sussurro. Quando Elias ouviu e cobriu o rosto com o manto, saindo, pois, à entrada da caverna, eis que uma voz disse: "O que você está fazendo aqui, Elias?" E é muito interessante essa palavra, irmãos, porque Elias, ele sente vontade de morrer. Elias, ele tem medo. E Elias fala assim para Deus: "Eu não sou melhor do que os meus pais. O que é que eu tô fazendo aqui?" Então, naquele momento, a gente percebe que Elias cria uma expectativa acerca do chamado dele. Tipo assim: eu sou profeta, então eu sou melhor do que a minha geração, eu sou melhor do que a geração dos meus pais. Deus confiou a mim, né, esse grande legado. E quando Elias, ele decide caminhar pelo deserto, foi ele que decidiu, não foi o Senhor que mandou Elias ir para o deserto. Mas ainda assim, a gente percebe que Deus, ele manda um anjo para cuidar de Elias. Deus, ele mandou um anjo para alimentar o Elias. E quando Elias, ele chega na caverna, não foi Deus que mandou ele ir para a caverna. Ele que se escondeu na caverna. E quando chega lá, Deus pergunta: "O que você está fazendo aqui?" E o que eu percebo com isso é que muitas vezes a gente toma decisões que Deus não mandou a gente fazer. Deus, ele deixa a gente ir, seguir, mesmo a gente não tendo perguntado para ele a opinião dele, mas mesmo assim ele não abandona a gente, porque Deus nunca vai abandonar um filho seu. Então, por mais que você tenha tomado decisões erradas, por mais que você até hoje tenha feito o que você quis da sua vida, Deus não vai te abandonar, mas ele vai deixar com que você prossiga. E foi isso que Deus fez com Elias. Deus deixou ele ir para a caverna, Deus deixou ele seguir o deserto. E o interessante no texto é que Elias, ele não sabia nem para onde ele estava indo. Mas o anjo falou: Elias, come aqui, porque a viagem vai ser longa. E Elias percorreu durante 40 dias e 40 noites um deserto. Então, talvez se Elias não tivesse sido alimentado pelo anjo, Elias não teria aguentado a caminhada. E quantos de nós estamos assim, né? Sendo alimentados pela palavra, alimentados pelo Espírito Santo, para aguentar as adversidades da nossa vida, para aguentar aquilo que vai acontecer. E muitas vezes a gente está sujeito a viver fruto da nossa insatisfação, porque a gente vive num ambiente de realizações. E quando essas realizações, quando esses anseios da nossa alma, que está dentro de nós, não foram satisfeitos, somos tendenciosos a deixar o nosso emocional falar mais alto, que foi o que aconteceu aqui com Elias. Então, o ser humano, ele tem a capacidade de não se conter com aquilo que ele está vivendo, né? Quantos de nós estamos reclamando daquilo que a gente está vivendo, né? Quantas coisas Deus tem feito por nós, mas não estamos contentes, estamos reclamando, não estamos satisfeitos. E é interessante, irmãos, isso, porque o Senhor, quando Elias chega lá, ele pergunta o que é que Elias está fazendo. E eu não sei se alguns conhecem aqui a história de Elias, mas Elias, depois disso tudo que ele viveu, ele passa a capa, né? Ele passa a unção dele para o Eliseu, e Eliseu dá sequência ao ministério de Elias. E o que eu acho mais interessante é que mesmo Deus, ele conhecendo a fragilidade de Elias, mesmo Deus, ele tendo dado a oportunidade de Elias usar os dons, né, que Deus deu para ele, Deus, ele compreende Elias, porque na verdade, irmãos, Deus, ele prefere perder o que você tem do que perder você. Então, naquele momento, Deus julgou assim. Deus preferiu ter Elias para ele do que os feitos que Elias tinha feito. Quantos de nós estamos no feito do homem? Quantos de nós estamos fazendo, e esquecendo de estar com ele, esquecendo de estar com o Senhor, que é a presença mais importante. E lá em Provérbios 13, 12, diz assim:
A esperança adiada faz adoecer o coração. E quantos de nós estamos esperançosos por algo e isso não acontece, e a gente acaba se frustrando, a gente acaba até mesmo culpando a Deus, se questionando da nossa identidade. Poxa, será mesmo que Deus está comigo? Será que Deus não está vendo que eu estou passando por isso? E a gente não tem o controle emocional das nossas vidas e a gente acaba, infelizmente, deixando com que o nosso emocional fale mais alto, que foi isso que aconteceu com Elias. E essa palavra nessa manhã é exatamente sobre isso, sobre o governo das nossas emoções, sobre o governo da nossa alma, e para a gente se atentar à insatisfação, né? A gente não criar expectativas, porque muitas vezes a gente pode sim se frustrar por algo que Deus nunca pediu pra gente. Talvez você está vivendo hoje um cenário que Deus nunca pediu para que você fizesse ou que você fosse, mas que você está colhendo fruto tão somente das suas escolhas, da sua insatisfação da sua alma. E que você nessa manhã não crie expectativas na sua alma, mas que você crie a sua expectativa em Deus, que você venha viver os sonhos de Deus para sua vida. Porque a Bíblia diz que vem dele o querer e o efetuar. Que todos vocês fiquem com a paz do Senhor. Eu peço perdão pelo vídeo, porque infelizmente eu não consegui conectar ao outro aparelho. E esse aparelho, ele sai a minha voz, mas a imagem fica assim travando. Eu quero agradecer a presença de todos que entraram, a presença de todos que vão assistir esse vídeo. Eu vou postar mesmo assim. Orem por mim, porque eu tô pedindo a Deus para que Ele me abençoe com o celular novo, para que eu possa entregar um vídeo de qualidade para vocês. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem